Um milionário contratou uma enfermeira para cuidar de seu filho de 7 anos doente. Um dia, ele voltou mais cedo para casa e ficou paralisado com o que viu. A chuva fina caía sobre os arredores de São Paulo, cobrindo a paisagem com uma melancolia quase palpável. Eduardo Silveira, empresário de sucesso no setor imobiliário, dirigia em silêncio pela estrada que levava à sua mansão. O som dos pneus cortando a água acumulada no asfalto era a única coisa que preenchia o vazio daquele momento. Para Eduardo, o trajeto para casa era sempre uma mistura de alívio e tensão. A mansão Silveira, uma construção imponente de estilo clássico, ficava isolada no alto de uma colina, vista de longe. Era um monumento ao poder e à riqueza. Mas para Eduardo, não passava de uma prisão luxuosa. Desde que Mariana, sua esposa, havia morrido tragicamente 3 anos antes, aquela casa nunca mais fora a mesma. Mariana costumava trazer vida àquele espaço. Sua risada preenchia os corredores, suas músicas favoritas ecoavam pelas paredes, e os finais de semana eram marcados por momentos de descontração com Felipe, o filho do casal. Mas desde sua partida, o silêncio reinava absoluto. Eduardo tentou seguir em frente por Felipe, mas a dor o tornou um homem ainda mais fechado, focado apenas no trabalho. Felipe, agora com 7 anos, também carregava seu próprio fardo. Diagnosticado com uma rara doença autoimune, o menino passava os dias recluso. Quase sempre no quarto, cercado de brinquedos e livros, Felipe parecia alheio ao mundo ao seu redor, como se também sentisse o peso da ausência de Mariana. Eduardo já havia contratado diversas cuidadoras para ajudar Felipe, mas nenhuma delas conseguiu se adaptar à rotina exigente ou conquistar a confiança do garoto. Depois de muitas frustrações, Clara apareceu como a última esperança. A jovem enfermeira tinha uma reputação impecável e fora recomendada pessoalmente pelo pediatra de Felipe. Naquela noite, Clara chegou exatamente às 8 horas. Eduardo estava na sala de estar, sentado em sua poltrona de couro escuro. Revisando alguns documentos quando ouviu o som da campainha, ele se levantou com certa relutância e foi até a porta. Ao abri-la, viu uma jovem de postura firme, mas com um olhar acolhedor. "Senhor Silveira?" Clara perguntou com um sorriso gentil, que contrastava com a frieza da noite. "Clara, imagino entre..." Ele deu um passo para o lado, permitindo que ela entrasse, enquanto Clara tirava o casaco molhado pela chuva. Eduardo a observava com atenção. Ela era mais jovem do que ele imaginava, mas havia algo em seu olhar que transmitia maturidade e confiança. "Felipe está no quarto", disse ele. Direto, como era seu estilo. "Não vai ser fácil. Ele não costuma confiar em ninguém. Não se preocupe, Sr. Silveira. Estou aqui para ajudar", respondeu Clara, com serenidade. Eduardo indicou o caminho para o quarto de Felipe e a observou subir as escadas com passos leves. Ele queria acreditar que dessa vez seria diferente, mas sua experiência o tornava cético. Ao entrar no quarto, Clara encontrou Felipe sentado na cama, com um livro aberto no colo, mas sem parecer realmente interessado nele. O menino olhou para ela brevemente, com uma expressão de curiosidade misturada com desconfiança. "Oi, Felipe", disse Clara, suavemente, mas sem infantilizar o tom. "Meu nome é Clara. Vou cuidar de você." Felipe não respondeu. Apenas voltou os olhos para o livro, fingindo ignorá-la. Mas Clara, acostumada com situações difíceis, não se deixou intimidar. "Esse livro parece interessante. Você gosta de histórias de aventura?" Ela pegou o livro de uma das prateleiras próximas e começou a folheá-lo. "Quando eu era criança, eu adorava essas histórias." Felipe a observava pelo canto dos olhos, como se estivesse avaliando suas intenções. Aos poucos, ele começou a responder com gestos tímidos, movendo a cabeça para indicar sim ou não. Eduardo, que havia ficado perto da porta para ouvir a interação, sentiu um misto de alívio e ceticismo. Felipe não era fácil de lidar, mas algo em Clara parecia diferente. Nos dias que se seguiram, Clara começou a implementar uma rotina que misturava cuidados médicos e atividades lúdicas. Ela respeitava os limites de Felipe, mas também o encorajava a experimentar coisas novas, como pintar ou resolver quebra-cabeças. O sorriso, que havia desaparecido do rosto do menino, começou a aparecer novamente. Uma noite, após colocar Felipe para dormir,
Clara desceu até a sala de estar para organizar os papéis médicos do garoto. Enquanto procurava algo na estante, seus olhos caíram sobre uma fotografia emoldurada. Era uma foto antiga da família Silveira, Eduardo, Mariana e Felipe, ainda bebê. Clara pegou a moldura com cuidado, como se aquele objeto tivesse um peso simbólico. Seus olhos começaram a brilhar com lágrimas, que rapidamente escorreram pelo rosto. Foi nesse momento que Eduardo entrou na sala. Ele parou na entrada, observando Clara sem ser notado. A cena o pegou de surpresa. "O que você está fazendo?" ele perguntou, sua voz firme quebrando o silêncio. Clara deu um pequeno salto, apressando-se em limpar as lágrimas. "Desculpe, eu vi a foto e me emocionei", disse, hesitante. "Por quê?" Eduardo perguntou, estreitando os olhos. Clara hesitou, lutando para encontrar as palavras certas. "Apenas me lembrou algo muito pessoal." Eduardo a observou por mais alguns segundos, tentando decifrá-la, mas decidiu não insistir. Apenas pegou o livro que estava procurando e saiu da sala. Mesmo assim, aquela cena permaneceu em sua mente pelo resto da noite. Algo na expressão de Clara parecia carregar um peso maior do que apenas nostalgia. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo, como era seu costume. O silêncio na mansão era quase absoluto, quebrado apenas pelo som de seus passos suaves no corredor de mármore. Passar a noite naquele lugar, com seus corredores extensos e decoração impecável, parecia surreal. Clara não tinha muito tempo para refletir sobre isso. Havia trabalho a fazer. Ao entrar no quarto de Felipe, encontrou o menino ainda enrolado no edredom, com o rosto meio escondido pelo travesseiro. A luz que entrava pela janela iluminava o espaço, revelando a coleção de livros e brinquedos cuidadosamente organizados. "Bom dia, dorminhoco", disse Clara com um tom caloroso. Felipe abriu os olhos lentamente, claramente ainda se ajustando à ideia de ter Clara por perto. Não respondeu, mas também não desviou o olhar. "Vou preparar seu café da manhã." "O que você acha de torradas com geleia?" ela perguntou, tentando iniciar uma conversa. "Eu gosto de geleia de morango", respondeu ele baixinho, quase como se estivesse testando a confiança que sentia por ela. Clara sorriu. Era um progresso. Saiu do quarto e foi até a cozinha para preparar o café. Enquanto espalhava a geleia na torrada, não conseguiu evitar pensar em como Felipe parecia solitário, apesar de estar cercado por tanto luxo. Havia um vazio naquela casa que nenhuma riqueza parecia ser capaz de preencher. Quando voltou ao quarto com o prato nas mãos, encontrou Felipe sentado na cama, segurando um dos livros que ela tinha comentado na noite anterior. Clara aproveitou o momento para se sentar ao lado dele, respeitando o seu espaço, mas mostrando que estava ali caso ele quisesse interagir. "Esse é um dos meus favoritos", disse ela, apontando para o livro. "Você já leu?" Felipe balançou a cabeça. "Minha mãe lia para mim antes." Ele parou, sem completar a frase. Clara sentiu um aperto no coração. Ela sabia o quanto era difícil para uma criança lidar com a ausência de alguém tão importante. Decidiu não insistir, mudando de assunto com delicadeza. "Que tal eu ler para você agora? Posso começar daqui?" sugeriu. Apontando para um dos capítulos, Felipe hesitou por um momento, mas acabou entregando o livro para ela. Clara começou a ler, modulando a voz para dar vida aos personagens, o que arrancou um leve sorriso do garoto. Era a primeira vez que ele demonstrava algo mais do que curiosidade desde que ela havia chegado. Eduardo, observando de longe, viu a cena através da porta entreaberta. Ele notou a leve mudança na expressão de Felipe e como Clara parecia ter um dom especial para lidar com ele. No entanto, Eduardo não se permitia sentir alívio ou gratidão tão cedo. Ainda era difícil confiar em alguém, mesmo em uma profissional tão elogiada como Clara. Mais tarde, naquele dia, Clara sugeriu que Felipe saísse do quarto para brincar na sala de estar. Ele inicialmente resistiu, mas ela conseguiu convencê-lo com a promessa de montar um quebra-cabeça juntos. A sala de estar, com seus móveis elegantes e uma vista impressionante para os jardins da mansão. Parecia grande demais para abrigar apenas 2 pessoas. Clara espalhou as peças do quebra-cabeça no chão e começou a separar as bordas enquanto Felipe observava. "Você não gosta de quebra-cabeças?" perguntou ela. "Gosto, mas eu sempre fazia com a mamãe." Clara sorriu com ternura.
Então, acho que agora você pode me ensinar como fazia com ela. Aposto que você é bom nisso. Felipe parecia gostar da ideia de ensinar algo, e aos poucos, ele começou a participar. A dinâmica entre os dois era natural e envolvente, como se Clara estivesse ocupando um espaço vazio sem forçar sua presença. Enquanto isso, Eduardo, trabalhando no escritório, olhava de vez em quando pela porta entreaberta. Ele ouviu a risada tímida de Felipe e sentiu algo estranho, um misto de alívio e dor. Alívio por ver o filho sorrindo, mas dor ao perceber como havia falhado em proporcionar momentos assim nos últimos anos. No fim da tarde, Clara acompanhou Felipe até o jardim, onde ele podia pegar um pouco de sol sem se esforçar demais. O menino parecia relaxado, quase feliz. Ele até se atreveu a correr brevemente pelo gramado, embora logo parasse, cansado. Não precisa se esforçar tanto, disse Clara, ajudando-o a sentar. Só o fato de você estar aqui fora já é incrível. Você acha que eu vou melhorar? Felipe perguntou, com uma sinceridade desarmante. Clara olhou para ele com um sorriso encorajador. Eu acho que você é mais forte do que imagina. E eu vou estar aqui para ajudar, sempre. Aquelas palavras pareceram reconfortar Felipe, que voltou a sorrir antes de se apoiar nela para voltar para dentro de casa. Mais tarde, Eduardo desceu para jantar. Encontrou Clara organizando alguns papéis médicos na mesa de jantar, enquanto Felipe descansava no sofá. Ele notou que o ambiente parecia diferente, menos pesado, mais acolhedor. Felipe gosta de você, disse ele, quebrando o silêncio enquanto servia um copo de vinho. Clara olhou para ele surpresa, mas com um sorriso discreto. Ele é um menino incrível, só precisava de um pouco de atenção e carinho. Eduardo não respondeu, apenas assentiu levemente antes de se sentar. Ele sabia que Clara estava certa, mas admitir isso era mais difícil do que parecia. A rotina na mansão Silveira começava a mudar de forma sutil. Clara tinha o dom de transformar pequenos momentos em ocasiões especiais. Felipe, que antes se mantinha recluso em seu quarto, agora percorria a casa com mais frequência, sempre acompanhado pelo sorriso encorajador dela. Eduardo notava essas mudanças, embora tentasse se manter distante, focado em seu trabalho e nos desafios constantes de sua empresa. Naquela tarde, enquanto Eduardo revisava relatórios em seu escritório, Clara decidiu aproveitar um momento de descanso para organizar alguns papéis médicos e brinquedos que estavam espalhados pela sala de estar. Felipe estava tirando um cochilo, e ela sabia que precisava aproveitar os raros momentos de silêncio para colocar as coisas em ordem. Enquanto mexia em uma gaveta da estante, Clara encontrou algo que chamou sua atenção, uma fotografia emoldurada, escondida no fundo. Era uma imagem antiga, provavelmente tirada durante uma viagem em família. Eduardo estava mais jovem, com um sorriso discreto. Mariana, ao lado dele, segurava Felipe ainda bebê. Com uma expressão de felicidade radiante, Clara ficou paralisada por um momento. Seus olhos começaram a encher de lágrimas. Ela não conseguia desviar o olhar da imagem. Havia algo naquela foto que tocava uma ferida profunda em sua alma. Algo que ela vinha tentando evitar desde que aceitou trabalhar naquela casa. Eduardo, que havia decidido descer para buscar um café, parou no meio do corredor ao ouvir um som abafado vindo da sala, quando chegou à porta. Viu Clara segurando a moldura, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. A cena o deixou intrigado, mas também desconfortável. Ele não esperava encontrar sua funcionária em um momento tão vulnerável. Clara, chamou com a voz firme, mas sem agressividade. Ela se sobressaltou, rapidamente tentando enxugar as lágrimas e colocar a foto de volta no lugar. Sr. Silveira, desculpe, eu não deveria estar mexendo nisso, disse, claramente nervosa. Eduardo franziu a testa, caminhando lentamente até ela. Por que você estava chorando? Perguntou sem rodeios. Clara hesitou, por um momento. Parecia estar decidindo se deveria dizer a verdade ou inventar uma desculpa. Finalmente, respirou fundo e respondeu. Essa foto me lembrou de algo muito pessoal. É só isso. Não foi minha intenção causar nenhum incômodo. Eduardo permaneceu em silêncio, estudando o rosto dela.
Clara tinha um jeito calmo, mas agora parecia vulnerável, como se estivesse carregando um peso que não podia compartilhar. Ele sentiu uma pontada de curiosidade, mas também algo que o incomodava. A sensação de que havia mais naquela história do que ela estava dizendo. Certifique-se de não invadir a privacidade da minha família novamente, disse ele, tentando manter o tom profissional, embora suas palavras soassem mais duras do que ele pretendia. Claro, senhor, não vai se repetir, respondeu Clara, cabisbaixa. Eduardo pegou seu café e voltou para o escritório, mas não conseguiu se concentrar. A imagem de Clara chorando continuava a pairar em sua mente. Ele não era bom em lidar com as emoções dos outros, ou mesmo com as suas próprias. Mas algo naquela cena parecia errado. Havia uma conexão que ele ainda não conseguia entender. Naquela noite, Clara estava sentada na cozinha, revisando os registros médicos de Felipe. Quando ouviu passos se aproximando, Eduardo entrou na cozinha, parecendo tão desconfortável quanto ela se sentia. Preciso saber. Ele começou cruzando os braços. O que exatamente naquela foto te deixou tão abalada? Clara levantou os olhos, surpresa por ele estar insistindo no assunto. Ela sabia que não poderia evitar essa conversa para sempre, mas ainda não estava pronta para revelar tudo. Foi apenas uma lembrança de algo que perdi. Respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Algo ou alguém. Eduardo insistiu, claramente tentando entender melhor. Clara suspirou. Sentindo a pressão crescer, antes que pudesse responder, o som de passos leves interrompeu a conversa. Felipe apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos, parecendo sonolento. Clara, você pode me ler uma história? Pediu, ignorando a presença do pai. Clara aproveitou a interrupção como uma saída. Claro, Felipe, vamos lá para o quarto, disse, levantando-se rapidamente. Ela conduziu o menino de volta para o quarto, deixando Eduardo sozinho na cozinha. Pensativo, algo em sua intuição dizia que Clara estava escondendo algo importante, mas ele não sabia se deveria insistir ou dar espaço no fundo. Havia uma voz que o alertava. Talvez ele não quisesse ouvir a verdade. Enquanto isso, no quarto de Felipe, Clara sentou-se ao lado do menino e começou a ler uma história, mas sua mente estava longe. A foto, a reação de Eduardo, as perguntas que ele havia feito. Tudo isso parecia uma avalanche prestes a desabar. Felipe, sem perceber a tensão, adormeceu antes do fim da história, deixando Clara sozinha com seus pensamentos. Ela sabia que, eventualmente, teria que revelar a verdade. O segredo que a havia levado até aquela casa estava cada vez mais difícil de carregar. Mas, por enquanto, tudo o que podia fazer era manter o foco em Felipe e torcer para que o tempo lhe trouxesse a coragem necessária. O dia seguinte amanheceu, com uma atmosfera pesada na mansão Silveira. Embora Felipe estivesse animado com as atividades que Clara havia planejado, Eduardo parecia mais distante que o habitual. Ele passara a noite refletindo sobre o que havia presenciado. Clara segurando aquela fotografia, chorando. E a estranha hesitação em suas respostas. Ele não sabia exatamente o que pensar, mas a situação havia plantado uma semente de desconfiança. Durante o café da manhã, Felipe falava animadamente sobre uma história que Clara havia lido para ele na noite anterior. Eduardo observava de longe, fingindo estar concentrado em seu jornal. Mas seus ouvidos captavam cada palavra. Clara, por outro lado, tentava agir com naturalidade. Embora sentisse o olhar atento de Eduardo de tempos em tempos, após terminar sua refeição, Eduardo deixou o jornal de lado e olhou diretamente para Clara. Clara, preciso falar com você no escritório. Quando tiver um momento, disse ele, em um tom que não admitia objeções. Clara assentiu, com um leve nó no estômago. Ela sabia que aquele momento chegaria mais cedo ou mais tarde, mas não esperava que fosse tão rápido. Enquanto Felipe brincava na sala, Clara subiu até o escritório de Eduardo. A porta estava entreaberta, e ele a esperava sentado em sua cadeira de couro, com os braços cruzados. A janela atrás dele deixava entrar a luz do sol, mas o ambiente parecia frio. Pode entrar, disse ele, sem levantar os olhos. Clara fechou a porta atrás de si e ficou de pé, aguardando. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns instantes.
como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Quero saber exatamente o que aconteceu ontem, começou ele, finalmente levantando o olhar. Não foi só uma lembrança que te deixou abalada. Foi. Clara engoliu em seco. Era como se o peso do segredo que carregava estivesse se tornando insuportável. Ela sabia que Eduardo era direto, que não se contentaria com respostas evasivas. Sr. Silveira, começou ela hesitante. Há coisas sobre mim que são difíceis de explicar, mas, por favor, acredite. Minha intenção aqui sempre foi ajudar Felipe. Isso não responde minha pergunta, interrompeu ele, com a voz mais firme. Por que aquela fotografia te fez chorar? O que tem nessa história que você está escondendo? Clara sentiu o coração acelerar. O nó em sua garganta a impedia de falar, mas ela sabia que precisava dizer algo, mesmo que não fosse toda a verdade. A verdade é que minha mãe tinha uma ligação com a sua família. Quando vi aquela foto, ela me lembrou de coisas que minha mãe me contava. Histórias sobre a senhora Mariana. Eduardo inclinou-se para a frente, franzindo a testa. Ligação? Que tipo de ligação? Clara hesitou novamente. Minha mãe trabalhou para sua família muitos anos atrás. Ela sempre falava de como a senhora Mariana era uma mulher generosa. Mas eu nunca imaginei que eu acabaria aqui, ajudando o filho dela. Era uma meia-verdade, suficiente para acalmar momentaneamente as suspeitas de Eduardo. Mas ainda longe da confissão completa, Eduardo a observou em silêncio por um momento, como se tentasse decifrar o que ela realmente estava dizendo. E é só isso? Perguntou ele, depois de um longo silêncio. Sim, senhor, só isso, respondeu Clara com um sorriso forçado. Eduardo recostou-se na cadeira, ainda desconfiado, mas decidiu não insistir. Ele não queria criar mais tensão, especialmente porque Felipe parecia estar finalmente se conectando com Clara. Espero que esteja falando a verdade, Clara, porque se não estiver, isso pode complicar muita coisa. Clara apenas assentiu, sentindo a tensão no ar, sem dizer mais nada. Eduardo gesticulou para que ela saísse, encerrando a conversa, enquanto descia as escadas. Clara sentia o coração pesado. A conversa havia deixado claro que Eduardo ainda desconfiava dela, e ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, o segredo viria à tona. Mais tarde, naquele mesmo dia, Eduardo observou Clara brincando com Felipe no jardim. O menino parecia mais animado do que nunca, rindo alto enquanto Clara o incentivava a correr entre as árvores. Eduardo não podia negar que a presença dela estava transformando Felipe. O garoto, antes tão recluso, agora exibia sinais de felicidade que ele não via desde a morte de Mariana. Porém, a dúvida ainda rondava seus pensamentos. Quem era Clara? Afinal, por que ela parecia tão conectada ao passado de sua esposa? Eduardo não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais profundo acontecendo. Algo que ele ainda não compreendia. Naquela noite, enquanto revisava papéis em seu escritório, Eduardo parou e olhou para a foto que Clara havia segurado. Ele a pegou, estudando cada detalhe, a expressão de Mariana, o brilho nos olhos de Felipe ainda bebê. Havia uma história ali, uma que ele não entendia completamente. No quarto, Clara estava sentada ao lado de Felipe, lendo mais uma de suas histórias favoritas. O menino parecia tranquilo, quase adormecendo enquanto ouvia a voz suave dela. Clara, chamou ele, com os olhos fechados. Sim, Felipe, eu gosto de quando você está aqui. Parece que tudo fica mais leve. Clara sorriu, embora sentisse o peso do segredo que carregava. Obrigada, Felipe. Eu também gosto de estar aqui com você. Ela sabia que sua presença na mansão estava se tornando indispensável, mas também sabia que, se Eduardo descobrisse toda a verdade, isso poderia mudar tudo. O clima na mansão Silveira começava a mudar de maneira imperceptível, mas significativa. Os corredores antes silenciosos agora ecoavam os passos animados de Felipe e Clara, que transformavam tarefas simples em pequenas aventuras. Eduardo, embora ainda distante, não podia negar o impacto positivo que Clara estava tendo na vida de seu filho. Naquela manhã, Felipe estava particularmente animado. Clara havia prometido ensinar-lhe como cuidar de uma pequena horta que descobrira nos fundos da mansão, uma área esquecida por todos desde a morte de Mariana. A ideia de plantar algo e vê-lo crescer parecia encantar o garoto. O que a gente vai plantar?
Perguntou Felipe com os olhos brilhando. Vamos começar com algo simples, como manjericão e salsinha, respondeu Clara, com um sorriso. Quem sabe mais tarde a gente não tenta tomates. Felipe riu, imaginando-se como um grande fazendeiro. Eduardo, que passava pelo jardim a caminho do escritório, parou por um instante para observar. Era raro ver Felipe tão entusiasmado. Por um momento, Eduardo quase se aproximou, mas decidiu continuar andando. Ele ainda não sabia como se colocar nesse novo dinamismo entre Clara e Felipe. Enquanto trabalhavam na horta, Clara aproveitou para ensinar Felipe sobre paciência e cuidado, usando as plantas como exemplo. Você sabia que as plantas são como a gente? Elas precisam de atenção e cuidado todos os dias para crescer fortes. Se você esquecer de regá-las, elas ficam tristes, explicou Clara. Felipe olhou para ela com seriedade, absorvendo cada palavra. Então eu vou cuidar bem delas, igual você cuida de mim. Clara parou por um instante, surpresa com a sensibilidade do garoto. É exatamente isso, Felipe. A gente cuida do que é importante para a gente. Mais tarde, após o almoço, Clara e Felipe decidiram montar um forte improvisado na sala de estar com cobertores e almofadas. Eles riam enquanto ajustavam cada detalhe, criando um espaço aconchegante onde puderam passar a tarde lendo e inventando histórias. Eduardo desceu para pegar um café e parou ao vê-los dentro do forte. Felipe completamente envolvido em uma história que Clara estava narrando. O empresário ficou parado por alguns segundos, assistindo a cena. Era reconfortante, mas também doloroso. Ele percebeu o quanto havia deixado o filho emocionalmente sozinho nos últimos anos. Imerso demais em sua própria dor para perceber as necessidades de Felipe, Clara notou a presença de Eduardo e o chamou com um gesto de cabeça. Quer se juntar a nós, Sr. Silveira? Felipe tem uma ótima imaginação. Eduardo hesitou. Ele não se sentia à vontade com esse tipo de interação. Mas algo no tom descontraído de Clara o fez reconsiderar. Lentamente, ele se aproximou e sentou-se ao lado do forte, observando enquanto Clara e Felipe continuavam a criar uma aventura com dragões e cavaleiros. Você pode ser o rei, disse Felipe empolgado. O rei que protege o reino? Eduardo riu, embora de forma contida. Acho que faz muito tempo desde que fui um rei. Felipe deu de ombros. Mas ainda dá tempo de ser um. Clara observava essa interação com um sorriso discreto. Ela sabia que Eduardo estava tentando. Mesmo que de maneira tímida, isso já era um grande avanço. Quando a noite caiu, Felipe foi para o quarto, exausto após um dia cheio de risadas e atividades. Clara o colocou para dormir, certificando-se de que ele tomasse os remédios e se sentisse confortável. Mais tarde, Eduardo encontrou Clara na cozinha, arrumando alguns papéis e organizando a agenda médica de Felipe. Ele se aproximou com passos hesitantes, parando ao lado da mesa. Clara, começou ele, com a voz baixa. Eu percebo o quanto Felipe está melhor desde que você chegou. Ela levantou os olhos, surpresa com a suavidade no tom dele. Ele é um menino especial. Só precisava de alguém que o lembrasse disso, respondeu Clara. Eduardo assentiu, cruzando os braços. É difícil para mim admitir, mas acho que tenho negligenciado certas coisas. Ver Felipe tão feliz me faz perceber isso. Clara podia ver a sinceridade no olhar dele, mesmo que as palavras fossem ditas com dificuldade. O senhor está aqui para ele, Sr. Silveira. É isso que importa. Às vezes, a gente só precisa de um empurrãozinho para lembrar o que realmente importa. Eduardo deu um sorriso discreto, quase imperceptível, antes de se afastar. Naquela noite, enquanto Clara arrumava suas coisas para dormir, não conseguia deixar de pensar na breve conversa com Eduardo. Ele estava começando a baixar a guarda, e isso a deixava dividida. Parte dela queria se abrir, contar a verdade, mas outra parte temia que isso destruísse o vínculo frágil que estava se formando. Eduardo, por outro lado, passou boa parte da noite no escritório, pensando em Clara, quem ela era de verdade. Embora estivesse grato pela mudança que ela trouxera à vida de Felipe, ele não conseguia ignorar a sensação de que havia algo em sua história que ainda não havia sido revelado. Enquanto o silêncio da mansão voltava a dominar a madrugada, ambos sabiam que estavam caminhando para um momento inevitável, onde segredos seriam expostos e laços seriam testados,
Os dias na mansão Silveira continuavam a ganhar uma leveza inédita. A presença de Clara havia se tornado essencial, não apenas para Felipe, mas para o próprio ambiente da casa, que antes parecia mergulhado em luto e apatia. Eduardo, ainda reticente, começava a perceber que ela trazia algo mais do que apenas cuidados médicos. Ela trazia um sopro de vida. Numa manhã ensolarada, Clara decidiu levar Felipe até os jardins para um piquenique improvisado. Ela preparou uma cesta com frutas, sucos e alguns biscoitos que ele adorava. Eduardo, ao vê-lo saindo pela porta principal, hesitou por um momento antes de se juntar a eles. Era raro ele abrir mão de sua rotina de trabalho. Mas algo naquela cena o fez querer participar. "Espero que tenha espaço para mais um", disse ele, com um leve sorriso, enquanto caminhava até o gramado onde Clara e Felipe já estavam sentados. "Claro, pai. Você pode ajudar a Clara a abrir os sucos", respondeu Felipe, empolgado. Eduardo sentou-se ao lado deles, ainda um pouco rígido, mas logo foi se soltando ao ouvir as histórias que Clara contava para Felipe. Ela parecia ter uma habilidade especial para transformar fatos comuns em narrativas fascinantes. "Como você sabe tantas histórias, Clara?", perguntou Felipe com os olhos brilhando. Clara hesitou por um momento, olhando para Eduardo antes de responder. "Minha mãe era cheia de histórias. Ela adorava contar sobre as pessoas que conheceu, os lugares por onde passou. Acho que aprendi isso com ela." Eduardo franziu a testa ao ouvir aquilo. O tom de Clara tinha uma melancolia sutil, como se houvesse algo mais por trás das palavras. Depois do piquenique, Felipe correu até um pequeno balanço pendurado em uma árvore, enquanto Clara e Eduardo ficaram recolhendo as coisas. "Você menciona sua mãe com frequência", comentou Eduardo, enquanto dobrava a toalha do piquenique. "Parece que ela teve um grande impacto na sua vida." Clara olhou para ele, medindo as palavras. "Ela teve. Minha mãe era uma mulher forte, mas também cheia de segredos. Às vezes, acho que carrego esses segredos comigo." Eduardo notou a hesitação na voz dela e sentiu a mesma curiosidade inquietante que o acompanhava desde que a contratara. Havia algo em Clara que parecia estar entrelaçado ao passado de sua família, mas ele não sabia como abordar isso sem parecer invasivo. Mais tarde, enquanto Clara lia para Felipe no quarto, Eduardo foi até o antigo quarto de Mariana. Aquele espaço, intocado desde sua morte, era uma espécie de santuário para ele. Entre as prateleiras de livros e objetos pessoais de Mariana, ele encontrou um pequeno baú que não abria há anos. Dentro, havia cartas, cadernos e fotografias antigas. Uma das cartas chamou sua atenção. Era endereçada a Mariana, mas assinada por alguém chamado Helena. Eduardo não reconhecia o nome, mas o conteúdo era intrigante. A carta falava sobre decisões difíceis, segredos guardados e um pedido de perdão. Ele franziu a testa, tentando entender o que aquilo significava. No dia seguinte, Eduardo desceu para o café da manhã com a carta em mãos. Clara e Felipe já estavam na mesa, rindo de algo que ela havia dito. Eduardo esperou que Felipe fosse ao quarto buscar um brinquedo antes de se dirigir a Clara. "Clara, posso perguntar algo?", começou ele em tom sério. Ela assentiu, um pouco apreensiva. "Você conhece alguém chamado Helena?" Clara arregalou os olhos, claramente surpresa com a pergunta. Eduardo notou a mudança imediata em sua expressão. "Sim, minha mãe se chamava Helena." "Por quê?" Eduardo colocou a carta sobre a mesa. "Encontrei isto entre as coisas de Mariana. Parece que ela e sua mãe se conheciam." Clara olhou para a carta, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. Ela pegou o envelope com cuidado, lendo as primeiras linhas. Seu coração acelerou à medida que as palavras começavam a fazer sentido. Eu não sabia que minha mãe tinha escrito para ela", disse Clara, com a voz tremendo. Eduardo estreitou os olhos. "O que mais você sabe sobre isso, Clara?" Clara colocou a carta de volta na mesa, respirando fundo. "Eu sabia que minha mãe tinha trabalhado para sua família, mas ela nunca me contou todos os detalhes. Eu só soube de algumas coisas. Depois que ela faleceu, Eduardo sentiu uma onda de inquietação. A ideia de que havia segredos envolvendo Mariana, Helena e agora Clara o deixava desconfortável. "O que exatamente você está tentando me dizer?", perguntou ele,
tentando manter o tom calmo. Clara hesitou, mas antes que pudesse responder, Felipe voltou para a sala carregando um brinquedo. A conversa foi abruptamente interrompida e ambos decidiram não continuar na frente do menino. Naquela noite, Clara leu novamente a carta em seu quarto. As palavras de Helena revelavam mais do que Clara imaginava. Ela mencionava um relacionamento complicado, escolhas difíceis e o desejo de proteger algo ou alguém. Clara sentia que a verdade estava mais próxima, mas ainda não sabia como contar tudo a Eduardo. Enquanto isso, Eduardo passou horas no escritório, revirando documentos antigos, tentando conectar os pontos. Ele sabia que aquela carta era apenas o começo de algo maior, algo que estava prestes a mudar tudo o que ele entendia sobre sua família. Na manhã seguinte, o clima na mansão Silveira estava mais tenso do que o habitual. Eduardo não conseguia parar de pensar na carta que encontrara no quarto de Mariana. Aquele pequeno pedaço de papel havia despertado mais perguntas do que respostas, e Clara, claramente afetada pelo conteúdo, parecia evitar o assunto. Enquanto isso, Felipe estava animado para passar mais um dia com Clara. Ele havia encontrado na companhia dela algo que o reconectava ao mundo, uma energia que Eduardo não sabia como reproduzir. "Clara, você pode me ajudar com o quebra-cabeça hoje?", perguntou Felipe, enquanto ela preparava o café da manhã. "Claro, Felipe, mas só se você prometer me ajudar com a horta depois", respondeu Clara, sorrindo. Eduardo entrou na cozinha naquele momento, interrompendo o leve clima descontraído. Sua presença parecia trazer um peso para o ambiente. "Clara, gostaria de falar com você depois do café no escritório", disse ele. Em um tom firme mas controlado, ela assentiu, sabendo que não poderia evitar a conversa por muito mais tempo. Eduardo estava determinado a entender o que havia entre Mariana e Helena, e ela sabia que ele não desistiria facilmente. Depois que Felipe foi para o quarto, Clara desceu para o escritório. Eduardo estava sentado em sua cadeira de couro, os olhos fixos na janela, como se estivesse organizando seus pensamentos antes de começar. "Por favor, sente-se", disse ele, indicando a cadeira em frente à mesa. Clara obedeceu, sentindo o peso da expectativa no ar. "Clara, vou ser direto. Essa carta sugere que minha esposa tinha algum tipo de conexão profunda com sua mãe. Mas eu nunca soube disso. Você sabia?", perguntou Eduardo sem rodeios. Clara respirou fundo. "Eu sabia que minha mãe havia trabalhado para sua família antes de eu nascer, mas ela nunca me contou muitos detalhes. Foi só depois que ela faleceu que comecei a descobrir pedaços dessa história." "Pedaços?" Eduardo estreitou os olhos. "Que pedaços?" Clara hesitou. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas decidiu contar o que sabia, ao menos parcialmente. "Minha mãe sempre me disse que Mariana era uma mulher generosa, que a ajudou em momentos difíceis, mas havia coisas que ela não dizia claramente. Depois que ela morreu, encontrei alguns documentos que mencionavam sua família. Foi quando percebi que havia mais nessa história." Eduardo ficou em silêncio por um momento, analisando cada palavra de Clara. Ele ainda sentia que ela não estava contando tudo, mas também sabia que forçá-la poderia causar mais tensão. "E foi por isso que você aceitou esse trabalho, para descobrir mais sobre isso?", perguntou ele, com um tom mais frio. Clara levantou o olhar, encarando Eduardo com sinceridade. "Não foi a única razão. Eu aceitei porque queria ajudar Felipe. Eu sabia que ele precisava de alguém. Mas sim, também queria entender o que minha mãe nunca me contou." Eduardo recostou-se na cadeira, passando a mão pelo rosto, como se estivesse tentando absorver tudo. "Isso é muito para processar, Clara. Eu não gosto de segredos. Já tive minha cota deles nesta vida." Clara sentiu o peso das palavras dele, mas antes que pudesse responder, o som de passos leves ecoou pelo corredor. Felipe entrou no escritório, segurando um livro que queria que Clara lesse para ele. "Pai, Clara pode ler isso para mim?", perguntou ele inocentemente, alheio à tensão no ambiente. Eduardo forçou um sorriso, tentando esconder sua inquietação. "Claro, Felipe. Eu já terminei aqui." Clara se levantou e seguiu Felipe para fora do escritório. Sentindo o olhar de Eduardo em suas costas, ela sabia que ele não estava satisfeito com as respostas que havia recebido, mas também sabia que precisava de
contar toda a verdade. Naquela tarde, Clara decidiu levar Felipe para a horta novamente. Enquanto plantavam novas mudas, o menino começou a falar sobre sua mãe. A Clara é um pouco parecida com a mamãe, sabia? Disse Felipe, olhando para a terra que remexia com as mãos pequenas. Clara ficou surpresa com o comentário. Como assim, Felipe? Não sei. É o jeito como você cuida de mim. A mamãe fazia isso também. Clara sentiu um aperto no coração. Ela sabia que sua ligação com Felipe ia além do papel de cuidadora. Mas ouvir aquilo do menino tornou tudo ainda mais significativo. Mais tarde, enquanto Felipe brincava no quarto, Eduardo chamou Clara novamente, desta vez na sala de estar. Eu não vou insistir mais hoje, Clara, mas quero que saiba que vou descobrir a verdade, e quando isso acontecer, espero que você tenha sido completamente honesta comigo. Clara assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Eu entendo, Sr. Silveira. Só espero que, quando isso acontecer, você esteja disposto a ouvir toda a história. Eduardo não respondeu. Apenas observou enquanto Clara se afastava. Ele sabia que havia mais na história de Clara e Helena, e a inquietação não o deixava descansar. Enquanto isso, Clara sentia que o momento de revelar a verdade estava cada vez mais próximo. Ela só esperava que, quando isso acontecesse, Eduardo pudesse enxergar além dos segredos e reconhecer o que realmente importava. O laço que ela estava construindo com Felipe, os dias seguintes foram marcados por uma estranha calmaria na mansão Silveira. Eduardo estava mais distante, mergulhado em suas próprias reflexões, enquanto Clara se dedicava ainda mais a Felipe, procurando distraí-lo com novas atividades. Apesar do silêncio de Eduardo, Clara sentia que ele estava observando cada movimento seu, como se tentasse decifrá-la. Felipe, por outro lado, estava em sua melhor fase. Ele parecia mais disposto, mais curioso e principalmente mais feliz. Clara havia transformado a rotina dele, enchendo os dias com brincadeiras, histórias e momentos simples, mas cheios de significado. Certa tarde, enquanto organizava o armário do menino, Clara percebeu que o diário que costumava usar para anotar pensamentos e reflexões pessoais não estava onde o deixara. Um frio percorreu sua espinha, e ela imediatamente começou a procurar pelo quarto. Felipe, você viu um caderno preto que eu sempre uso? Perguntou, tentando manter a voz calma. Felipe, que estava brincando no chão com um carrinho, olhou para ela com um sorriso travesso. Eu achei no outro dia. Tava no sofá. Clara sentiu o coração disparar. E onde está agora? Eu guardei aqui, na gaveta, respondeu ele, apontando para o criado mudo. Clara abriu a gaveta e encontrou o diário exatamente onde ele indicou. Ela o pegou rapidamente. Mas antes que pudesse relaxar, Felipe fez um comentário que a deixou sem ar. Oh, eu li umas coisas nele. Você escreveu que a gente é meio que família. Isso é verdade? Clara congelou. Sua mente se encheu de perguntas e de medo. Como ela poderia explicar aquilo para Felipe sem causar um impacto profundo? Felipe, começou ela, sentando-se ao lado dele no chão. Ele a interrompeu, segurando sua mão com firmeza. Tá tudo bem, Clara. Eu gostei do que li. Eu sempre quis ter uma irmã. As palavras do menino atingiram Clara como um turbilhão de emoções. Ela sentiu as lágrimas brotarem nos olhos, mas tentou se conter. Você não está bravo comigo? Perguntou ela, ainda surpresa com a tranquilidade dele. Felipe balançou a cabeça. Não, eu fiquei feliz. Isso significa que você nunca vai embora, né? Clara engoliu em seco. Eu não vou a lugar nenhum, Felipe. Eu prometo. O menino sorriu, satisfeito com a resposta, e voltou a brincar, como se nada tivesse acontecido. Mas para Clara, aquele momento havia mudado tudo. Felipe sabia da verdade, ou pelo menos parte dela, e aceitava isso com uma naturalidade que ela nunca esperou. Mais tarde naquela noite, enquanto Felipe dormia, Clara decidiu contar a Eduardo o que havia acontecido. Era um risco, mas ela sabia que não poderia esconder isso dele por muito tempo. Ela desceu até o escritório, onde Eduardo estava sentado em sua poltrona, analisando alguns documentos. Ele levantou os olhos ao vê-la entrar. Algum problema? Perguntou ele, notando a expressão tensa no rosto de Clara. Eu preciso falar com você, Sr. Silveira. É sobre Felipe. Eduardo imediatamente largou os papéis.
dando-lhe toda a atenção. O que aconteceu? Ele está bem. Ele está bem, apressou-se Clara em dizer. Mas ele leu algo no meu diário, algo que eu não pretendia que ele soubesse ainda. Eduardo franziu a testa. O que exatamente ele leu? Clara respirou fundo, tentando reunir coragem. Ele descobriu que eu sou filha de Helena e que isso me torna irmã dele. Pelo lado da mãe, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo a encarou, primeiro com incredulidade, depois com algo que parecia ser uma mistura de choque e raiva contida. Ele sabe disso? Perguntou ele, a voz baixa, mas carregada de tensão. Ele sabe que somos ligados, sim, mas ele não pareceu perturbado. Pelo contrário, ele ficou feliz, respondeu Clara, tentando suavizar a situação. Eduardo se levantou, caminhando até a janela. Ele passou as mãos pelos cabelos, claramente lutando para processar a informação. Isso é um problema. Você tem ideia do que isso pode significar para ele, para nós? Eu sei que não foi o melhor jeito de ele descobrir, mas ele aceitou isso com naturalidade. Ele quer que eu fique. Ele me vê como família. Eduardo virou-se para ela, os olhos cheios de dúvidas. E eu como devo enxergar isso, Clara? Você entrou na minha casa com segundas intenções. Clara sentiu as palavras dele como um golpe. Não, eu entrei aqui porque queria ajudar Felipe, porque vi uma oportunidade de fazer algo bom. Eu não esperava que isso fosse tão complicado. Eduardo respirou fundo, tentando conter a explosão de emoções que sentia. Mas Felipe já passou por muita coisa. Ele não precisa de mais confusão. Eu sei disso, Sr. Silveira. Mas eu também sei que ele precisa de amor e estabilidade. E por mais que essa situação seja difícil, ele me vê como parte disso. Eduardo ficou em silêncio por um momento, antes de finalmente voltar a sentar-se. Precisamos pensar no que fazer a partir daqui. Eu ainda não sei como lidar com isso, Clara. Mas uma coisa é certa. Felipe vem em primeiro lugar. Clara assentiu, sentindo um misto de alívio e preocupação. Ela sabia que aquele era apenas o começo de uma conversa maior, mas, por enquanto, era o suficiente. O dia seguinte começou com um clima pesado na mansão Silveira. Eduardo mal falou durante o café da manhã, mergulhado em pensamentos que não conseguia organizar. Clara, por outro lado, tentava agir com naturalidade, mantendo-se firme para Felipe, que parecia alheio à tensão crescente entre os adultos. Após terminar seu café, Eduardo saiu para o jardim, algo que raramente fazia. Caminhar entre as árvores lhe dava uma pausa necessária para refletir sobre os últimos acontecimentos. A revelação de Clara ainda pulsava em sua mente, mexendo com feridas que ele acreditava já estarem cicatrizadas. Mariana, o nome dela estava em todos os seus pensamentos. Ele se perguntava como sua esposa, tão generosa e sincera, havia escondido algo tão importante. E Clara, a jovem que ele havia permitido entrar em sua casa, na vida de seu filho, agora parecia ser parte de uma história que ele nunca pediu para revisitar. Enquanto Eduardo se perdia em suas reflexões, Clara estava no quarto de Felipe, ajudando-o a organizar os brinquedos. O menino estava animado, falando sobre como gostaria de plantar flores coloridas na horta. Clara, você acha que as flores podem crescer rápido? Perguntou ele com os olhos brilhando. Bem, depende de como cuidamos delas. As flores precisam de paciência e dedicação, respondeu Clara, aproveitando para usar o momento como uma lição sutil. Felipe parou por um momento, pensativo. Tipo eu preciso de paciência para melhorar. Clara sorriu, tocando suavemente o ombro do garoto. Exatamente. Mas você já está crescendo e ficando mais forte a cada dia? Eduardo, ao ouvir a conversa pela porta entreaberta, sentiu um aperto no peito. Ele sabia que Clara estava trazendo algo que Felipe precisava desesperadamente. Um afeto verdadeiro. Algo que ele próprio não conseguia oferecer com facilidade. Mesmo assim, a desconfiança ainda pesava sobre ele. Mais tarde, naquele dia, Eduardo decidiu que precisava confrontar Clara novamente. Mas desta vez sem as barreiras emocionais que os protegiam. Ele sabia que só conseguiria avançar se fosse completamente honesto sobre suas preocupações. Ele a encontrou na cozinha, onde ela estava preparando um lanche para Felipe. Clara, podemos conversar? Perguntou,
num tom mais calmo, mas ainda sério. Ela assentiu, enxugando as mãos em um pano antes de se sentar à mesa com ele. Eu tenho pensado muito sobre tudo o que você me contou e... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu preciso entender por que você realmente está aqui. Clara respirou fundo. Sr. Silveira, eu já disse antes e vou repetir. Estou aqui porque quero ajudar Felipe. Mas eu também quero entender o passado da minha mãe. Saber por que ela nunca me contou sobre essa conexão com sua família. Eduardo inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. E se o que você descobrir mudar tudo? E se isso afetar Felipe de uma forma que não conseguimos controlar? Clara hesitou. Essa era uma pergunta que ela mesma havia feito diversas vezes. Eu não sei. Mas o que eu sei é que Felipe merece saber que tem mais gente ao lado dele. Ele merece saber que não está sozinho no mundo. E você acha que está preparada para lidar com as consequências? Porque, Clara, eu não sei se estou. As palavras de Eduardo carregavam uma vulnerabilidade que Clara ainda não havia visto nele. Ela percebeu que, por trás de sua postura rígida, havia um homem que carregava um fardo emocional quase insuportável. Talvez nenhum de nós esteja totalmente preparado, respondeu Clara com suavidade. Mas isso não significa que devemos ignorar a verdade. Eduardo ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. Pela primeira vez, ele sentiu que Clara não era uma ameaça, mas sim alguém que compartilhava a mesma luta. Proteger Felipe e, ao mesmo tempo, encarar o passado que os havia trazido até ali. No entanto, os conflitos internos de Eduardo ainda eram intensos. Mais tarde naquela noite, ele encontrou-se novamente no escritório, encarando a fotografia de Mariana que sempre ficava sobre sua mesa. Ele se perguntou o que Mariana diria naquela situação. Será que ela ficaria feliz em ver Clara na vida deles? Ou será que ela teria preferido que esse segredo permanecesse enterrado? Enquanto isso, Clara estava em seu quarto, refletindo sobre a conversa com Eduardo. Ela sabia que ele tinha razão em estar preocupado, mas também sabia que Felipe merecia a verdade. O garoto já havia aceitado sua presença como algo natural, e isso lhe dava forças para continuar. Felipe, por sua vez, parecia mais tranquilo do que nunca. Antes de dormir, ele chamou Clara para contar uma história, algo que já havia se tornado um ritual. Clara, você acha que a mamãe ficaria feliz se visse a gente agora? Perguntou ele de repente, enquanto ela lia. A pergunta pegou Clara de surpresa, mas ela conseguiu responder com sinceridade. Eu acho que sua mãe ficaria muito orgulhosa de você, Felipe. Ela sempre quis o melhor para você. E eu tenho certeza de que ela ficaria feliz em ver como você está crescendo. Felipe sorriu, satisfeito com a resposta. Antes de fechar os olhos e adormecer, Clara ficou sentada ao lado dele por alguns minutos, observando o rosto sereno do garoto. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas naquele momento, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Eduardo, do outro lado da mansão. Finalmente fechou os olhos, ainda com dúvidas, mas também com um pequeno fio de esperança. Talvez, apenas talvez, Clara pudesse ser a ponte que ele precisava para reconstruir o que havia perdido. A rotina tranquila da mansão Silveira foi interrompida de forma abrupta naquela manhã. Clara acordou com um som estranho vindo do quarto de Felipe e correu imediatamente até lá. Eduardo, já em alerta, chegou quase ao mesmo tempo. O menino estava encolhido na cama, com a respiração ofegante e o rosto visivelmente pálido. Clara, o que está acontecendo? Eduardo perguntou, a voz cheia de preocupação. Parece que ele está tendo uma crise, respondeu Clara com calma controlada, enquanto verificava os sinais vitais de Felipe. Vou precisar de água, toalhas molhadas e o oxímetro. Eduardo não hesitou. Pela primeira vez, seguiu as instruções de Clara sem questionar, correndo para buscar o que ela precisava. Em poucos minutos, ela já estava administrando os cuidados necessários para estabilizar o menino. Respire fundo, Felipe. Estou aqui com você, disse Clara, segurando a mão dele enquanto colocava o oxímetro em seu dedo. Eduardo, parado ao lado, observava cada movimento dela com uma mistura de alívio e culpa. Ele sabia que, sem Clara, talvez não soubesse o que fazer em uma situação como aquela. Quando finalmente conseguiu estabilizar Felipe, Clara suspirou aliviada. O menino estava exausto, mas fora de perigo. Ela o ajudou a deitar confortavelmente
e ficou ao lado dele até que adormecesse. Eduardo observava em silêncio, sua expressão refletindo um turbilhão de emoções, quando Clara finalmente se levantou. Ele a chamou para fora do quarto. "Obrigado, Clara, por tudo", disse ele com sinceridade. "Eu não sei o que faria sem você aqui." Clara assentiu, mas sua preocupação ainda estava evidente. "Felipe é forte, mas precisamos ficar atentos. Essa crise pode ter sido desencadeada por algo simples, como o clima ou um esforço maior. Vou revisar os relatórios médicos dele e ajustar o cronograma de medicamentos. Se necessário." Eduardo admirava a forma como Clara lidava com tudo, calma, eficiente e completamente focada no bem-estar de Felipe. "Se precisar de algo, qualquer coisa, me avise", disse ele. Clara notou a mudança no tom dele. Pela primeira vez, Eduardo parecia genuinamente disposto a colaborar, a confiar. Mais tarde, enquanto Felipe descansava, Eduardo e Clara se encontraram na sala de estar para discutir os próximos passos. A tensão da manhã ainda pairava no ar, mas havia também um sentimento de alívio por terem superado a crise juntos. "Clara, acho que precisamos conversar sobre algo mais sério", disse Eduardo, quebrando o silêncio. "Estou ouvindo, Sr. Silveira. Eu sei que ainda tenho minhas reservas, mas hoje ficou claro que você não está aqui só para descobrir o passado. Você se importa com Felipe, e isso é inegável." Clara ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. "Quero que saiba que, apesar de tudo, estou disposto a trabalhar junto com você para garantir que Felipe tenha tudo o que precisa. Ele é minha prioridade. E minha também, Sr. Silveira, sempre foi." Eduardo assentiu, parecendo aliviado. "Podemos começar revisando os relatórios médicos. Vou ligar para o pediatra dele hoje à tarde." Clara sorriu levemente. "Isso seria ótimo. Trabalhar em equipe é a melhor forma de cuidar dele." A conversa marcou um ponto de virada entre os dois. Pela primeira vez, Eduardo parecia disposto a baixar as barreiras que o afastavam de Clara, reconhecendo o valor dela não apenas como cuidadora, mas como alguém que realmente se importava com sua família. Nos dias seguintes, Felipe demonstrou sinais de melhora. Ele estava mais animado. Embora ainda precisasse de repouso, Clara e Eduardo trabalharam juntos para ajustar a rotina do menino, garantindo que ele tivesse momentos de descanso e atividades leves. Uma noite, enquanto Clara lia para Felipe antes de dormir, ele a interrompeu com uma pergunta inesperada. "Clara, você acha que eu sou forte?" Ela sorriu, colocando o livro de lado. "Acho que você é uma das pessoas mais fortes que eu já conheci, Felipe. Mesmo quando fico assim, doente. Ser forte não significa nunca ficar doente. Significa continuar lutando, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E você faz isso todos os dias." Felipe sorriu, parecendo satisfeito com a resposta. Mais tarde, Clara encontrou Eduardo no escritório, onde ele revisava alguns documentos. Ela entrou hesitante, mas ele a olhou e fez um gesto para que se sentasse. "Como ele está?" perguntou Eduardo, sem tirar os olhos dos papéis. "Melhor. Ele está descansando agora, mas..." Ele me perguntou se achava que ele era forte. Eduardo finalmente levantou os olhos, interessado no que ela tinha a dizer. "O que você respondeu?" "Disse que ele é uma das pessoas mais fortes que eu conheço." "Porque é verdade." Eduardo ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras dela. "Ele realmente é, acho que... ele herdou isso da mãe." Clara sentiu um aperto no peito ao ouvir Eduardo mencionar Mariana. Havia tanto sobre ela que ainda estava por descobrir, e Clara sabia que aquele momento se aproximava. Eduardo, por sua vez, parecia mais aberto do que nunca. Ele ainda carregava dúvidas e medos, mas começava a perceber que Clara era mais do que um elo com o passado. Ela era parte do presente e, talvez, do futuro. Enquanto a noite caía sobre a mansão, ambos sabiam que novos desafios viriam, mas pela primeira vez, sentiam que poderiam enfrentá-los juntos. Os dias seguintes foram marcados por uma nova dinâmica na mansão Silveira. Eduardo e Clara, embora ainda carregassem tensões não resolvidas, começaram a trabalhar em harmonia. Felipe, sempre perceptivo, notava as mudanças no comportamento do pai. Eduardo agora parecia mais presente, participando de atividades simples com o filho, como ler histórias ou até ajudar na horta que Clara e Felipe haviam começado juntos.
Certa manhã, enquanto Clara preparava o café, Felipe entrou na cozinha com uma expressão pensativa. Clara, você sabia que eu desenhei você e o papai? Perguntou ele. Segurando um bloco de papel, Clara se virou para ele, surpresa e curiosa. Não sabia, posso ver. Felipe abriu o bloco, revelando um desenho que, embora simples, carregava algo especial. Ele havia desenhado Clara, e Eduardo ao lado dele, todos de mãos dadas. No canto do papel, ele havia escrito, minha família. Clara sentiu um nó na garganta ao ver aquilo. Felipe, está lindo, você é um artista. Felipe sorriu, orgulhoso de seu trabalho. É porque você faz parte da família agora, Clara. Igual no meu diário. A frase pegou Clara de surpresa. Ela sabia que Felipe ainda pensava na conexão entre eles. Mas ouvir isso dito com tanta naturalidade a fez perceber que o menino realmente a aceitava de coração. Eduardo entrou na cozinha naquele momento, curioso ao ver a interação entre os dois. O que vocês estão aprontando? Perguntou, olhando para o desenho nas mãos de Clara. Felipe correu até o pai, mostrando orgulhosamente o papel. Olha, papai, é a gente. Eduardo pegou o desenho e ficou em silêncio por alguns segundos. Analisando cada detalhe, ele percebeu o quanto aquilo significava para Felipe. Está incrível, Felipe. Acho que esse desenho merece um lugar especial na casa, disse ele, surpreendendo Clara com sua reação. Mais tarde, enquanto Felipe brincava no jardim, Clara e Eduardo conversavam na sala de estar. O desenho ainda estava em suas mãos, como se carregasse mais significado do que ele queria admitir. Clara, preciso dizer, Felipe está diferente. Ele está mais feliz, mais confiante. Isso é por sua causa. Clara olhou para ele, surpresa pela honestidade inesperada. Ele é uma criança incrível. Esser Silveira, ele só precisava de um pouco mais de atenção e carinho. Eduardo assentiu, mas sua expressão ficou mais séria. Mas isso me faz pensar. E se ele souber toda a verdade, você acha que ele vai continuar assim? Clara sabia que essa conversa viria em algum momento, mas não estava totalmente preparada. Eu acho que Felipe já entende mais do que imaginamos. Ele é sensível, Sr. Silveira. E acho que, se lidarmos com isso da maneira certa, ele ficará bem. Eduardo suspirou, recostando-se no sofá. Isso é mais difícil do que eu pensava. Clara queria dizer algo, mas decidiu dar a ele o tempo necessário para processar. Naquela noite, Eduardo ficou mais tempo no quarto de Felipe, conversando com ele sobre os desenhos e outras coisas simples. Clara observava de longe, sentindo uma pontada de esperança. Eduardo estava tentando, mesmo que de forma tímida, reconstruir os laços que havia perdido ao longo dos anos. Dias depois, durante um jantar em família, Felipe trouxe à tona algo que pegou os dois adultos de surpresa. Papai, você sabia que eu e a Clara somos parecidos? Eduardo olhou para ele, confuso. Como assim, Felipe? No jeito, a gente gosta das mesmas coisas, e a Clara cuida de mim como a mamãe cuidava. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Clara sentiu o coração disparar, enquanto Eduardo parecia lutar para encontrar as palavras certas. Felipe, a Clara é uma pessoa muito especial. Começou Eduardo finalmente. Ela está aqui para cuidar de você, porque se importa muito com você. Felipe balançou a cabeça, como se já soubesse disso. Eu sei. Pai, é por isso que eu gosto dela. Depois do jantar, Clara foi até a cozinha para limpar os pratos, mas Eduardo a seguiu, parando ao lado dela. Você ouviu o que ele disse? Perguntou ele, com a voz mais suave do que o habitual. Ouvi. Ele tem um coração enorme. E é isso que me preocupa. Ele confia em você completamente. Se alguma coisa o magoar, eu nunca faria nada para machucar Felipe, Sr. Silveira. Nunca. Eduardo assentiu, mas a preocupação ainda era evidente em seus olhos. Eu sei, mas às vezes, a vida faz isso sem que a gente queira. Naquela noite, enquanto Clara organizava os papéis médicos de Felipe, encontrou uma foto antiga caída entre os papéis. Era uma imagem de Mariana segurando Felipe ainda bebê. Clara ficou olhando para a foto por longos minutos, sentindo o peso do que aquela mulher havia representado para todos ali.
Ela sabia que o tempo de revelar toda a verdade estava se aproximando. Eduardo precisava saber quem ela realmente era, e Felipe merecia entender o que os unia. Mas, por enquanto, tudo o que ela podia fazer era continuar sendo o ponto de equilíbrio daquela família, que aos poucos estava se reconstruindo. A noite estava tranquila na mansão Silveira. O silêncio que dominava os corredores era interrompido apenas pelo leve som do vento, que agitava as árvores do jardim. Eduardo estava em seu escritório, mergulhado em documentos antigos, tentando encontrar alguma pista que esclarecesse o elo entre Mariana, Clara e Helena. Sua mente não conseguia descansar desde que as peças começaram a se encaixar, mas ainda faltava a peça central, a verdade completa. Enquanto isso, Clara estava no quarto de Felipe, terminando de ler mais uma história para ele. O menino adormecera com um sorriso no rosto, e ela ficou por alguns minutos ao seu lado, observando sua expressão serena. Por mais que soubesse que a revelação era inevitável, Clara sentia o peso do impacto que isso teria na vida do garoto. Decidida a enfrentar a situação, Clara respirou fundo e desceu até o escritório de Eduardo. Ele estava tão concentrado que nem percebeu sua entrada. Ela parou na porta por um momento, observando-o com a fotografia de Mariana nas mãos. Finalmente, decidiu-se anunciar. "Sr. Silveira, precisamos conversar", disse ela. Firme, mas com um tom gentil, Eduardo levantou os olhos, surpreso com a interrupção. Ele colocou a foto de lado e indicou a cadeira à sua frente. "Sente-se, Clara. Acho que estamos adiando isso por tempo demais." Ela obedeceu, sentando-se com as mãos entrelaçadas no colo, tentando conter o nervosismo. "Eu preciso ser honesta com você. Mais do que já fui. Acredito que chegou a hora de você saber toda a verdade." Eduardo inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dela. "Estou ouvindo." Clara respirou fundo antes de começar. "Minha mãe, Helena, trabalhou para a sua família muitos anos atrás. Ela sempre falava de como a senhora Mariana era bondosa, mas nunca entrou em detalhes. Quando minha mãe morreu, encontrei algumas cartas e documentos que mencionavam o nome dela. E também o seu." Eduardo estreitou os olhos, tentando processar o que ela estava dizendo. "Continue. Foi quando descobri que sou filha de Mariana. Ela teve um relacionamento antes de conhecer o Senhor. Algo que minha mãe sempre tentou proteger, mas que eu só soube depois que ela faleceu." O silêncio que se seguiu era quase palpável. Eduardo a encarava como se tentasse entender o impacto daquelas palavras. Ele passou a mão pelo rosto, claramente abalado. "Você está me dizendo que você é filha de Mariana?" perguntou ele com a voz carregada de incredulidade. Clara assentiu, sentindo as lágrimas começarem a se formar. "Sim, e por consequência, irmã de Felipe, pelo lado dela." Eduardo levantou-se, andando de um lado para o outro no escritório. Ele parecia lutar contra uma enxurrada de emoções. Finalmente parou e olhou para Clara. "Isso explica muitas coisas. Por que você estava tão interessada na foto? Por que aceitou este trabalho? Mas, Clara, você tem ideia do que isso significa?" "Tenho, senhor, e é por isso que precisei contar. Eu não queria que isso ficasse escondido, não quando o Felipe confia tanto em mim e quando o senhor merece saber a verdade." Eduardo respirou fundo, tentando manter a calma. "Isso muda tudo, Clara. Absolutamente tudo. Eu sei, mas também acredito que podemos lidar com isso. Felipe já sabe que temos uma conexão especial. Ele me vê como parte da família, mesmo sem entender completamente o que isso significa." Eduardo voltou a sentar-se, passando as mãos pelo rosto mais uma vez. "E o que você espera que eu faça com essa informação? Eu espero que possamos encontrar uma maneira de lidar com isso juntos, pelo bem de Felipe. Ele é o mais importante." Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para a foto de Mariana na mesa. Ele sentia uma mistura de raiva, tristeza e, de alguma forma, um leve alívio. Mariana, mesmo com seus segredos, parecia ter deixado algo de valor. "Clara, se o que você diz é verdade, Clara, então você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um de nós. Mas eu ainda preciso de tempo para processar tudo isso." Clara assentiu, compreendendo a posição dele. "Eu entendo, Sr. Silveira, e não espero que tudo se resolva de imediato. Só quero que Felipe tenha a família que ele merece." Eduardo olhou para ela.
seus olhos carregados de emoção. Você já é parte disso, Clara. Querendo ou não, naquela noite, Eduardo ficou no escritório por horas. Revisitando cartas, documentos e memórias de Mariana, ele sabia que a verdade havia mudado para sempre a dinâmica de sua família. Mas também sabia que Clara tinha sido uma bênção na vida de Felipe. Enquanto isso, Clara retornou ao seu quarto, exausta, mas aliviada. A verdade finalmente havia sido revelada. E embora o caminho à frente fosse incerto, ela sentia que havia dado o primeiro passo para algo maior. Na manhã seguinte, o clima na mansão Silveira estava carregado de um silêncio estranho. Eduardo e Clara haviam trocado poucas palavras durante o café da manhã, ambos ainda digerindo a conversa da noite anterior. Felipe, por outro lado, parecia alheio à tensão. Ele estava animado, como sempre, e insistia para que Clara o acompanhasse na horta depois do café. «Clara, a gente pode plantar aquelas flores hoje?» perguntou Felipe, balançando as pernas na cadeira. «Claro, Felipe, vamos fazer isso depois que você terminar seu café», respondeu Clara. Tentando manter a voz leve apesar da tensão que sentia, Eduardo observava a interação com atenção. Cada vez mais, ele via a naturalidade com que Felipe tratava Clara como parte da família. O desenho que Felipe havia feito dias antes ainda estava em sua mente. Minha família. As palavras eram simples, mas carregavam um peso enorme. Enquanto Clara e Felipe estavam no jardim mais tarde, Eduardo decidiu se juntar a eles. Era raro ele sair do escritório durante o dia, mas algo o impulsionava a passar mais tempo com o filho. Ele ficou observando de longe por alguns minutos, vendo como Clara ensinava Felipe a cavar pequenos buracos para plantar as sementes. «Está ficando bonito por aqui», disse Eduardo, aproximando-se devagar. Felipe levantou a cabeça e sorriu. «Pai, olha só. Eu e a Clara estamos plantando flores que vão crescer rápido. Daqui a pouco vai ter um jardim enorme». Eduardo sorriu levemente, abaixando-se para ver o trabalho do filho. «Parece que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Você quer ajudar?» perguntou Felipe, entregando uma pequena pá ao pai. Eduardo hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Ele se sentou ao lado de Felipe. E Clara, ajudando a cobrir as sementes com terra, era um momento simples, mas que parecia carregar uma grande importância. Mais tarde, já dentro da mansão, Eduardo chamou Clara para conversar novamente. Ele queria esclarecer algumas coisas antes de seguir adiante. «Clara, sobre o que conversamos ontem», começou ele, enquanto Clara se sentava no sofá. «Ainda não sei exatamente como processar tudo isso, mas quero deixar claro que você tem meu respeito. E minha gratidão». Clara ficou surpresa com a declaração. «Obrigada, Sr. Silveira. Isso significa muito para mim». Eduardo continuou, parecendo pesar cada palavra. «Felipe é tudo para mim. Saber que ele tem você ao lado dele torna tudo isso mais fácil de aceitar». Antes que Clara pudesse responder, Felipe entrou na sala correndo com uma folha de papel na mão. «Pai, Clara, eu escrevi algo. Vocês querem ouvir?» Os dois se entreolharam curiosos. «Claro, Felipe, mostre para nós», disse Eduardo, sorrindo. Felipe subiu no sofá com a confiança de quem estava prestes a apresentar algo grandioso. Ele desdobrou o papel e começou a ler em voz alta. «Minha família. Eu sempre pensei que era só eu e o papai, mas agora eu sei que tem mais. A Clara é como a mamãe. Ela cuida de mim, me ajuda e me faz sorrir. E o papai está mais feliz também. Então, mesmo que a mamãe esteja no céu, eu acho que ela ficaria feliz porque a Clara está aqui. E agora somos uma família de verdade». Clara sentiu as lágrimas escorrerem antes que pudesse contê-las. Eduardo ficou em silêncio, olhando para o filho com uma expressão que misturava orgulho e emoção. «Felipe, isso é incrível», disse Clara, com a voz embargada. «Eu só escrevi o que eu sinto», respondeu Felipe. Encolhendo os ombros, como se fosse a coisa mais simples do mundo, Eduardo puxou o filho para um abraço apertado, suas emoções finalmente transbordando. «Você é um menino muito especial, sabia disso», disse ele com a voz rouca. Felipe riu, abraçando o pai de volta. «Eu só quero que a gente fique sempre junto». Clara observava a cena com um misto de alegria e alívio. Felipe havia dito tudo o que ela desejava, mas não sabia como expressar.
O menino tinha uma clareza que muitos adultos jamais conseguiriam alcançar. Mais tarde, enquanto Felipe brincava no quarto, Eduardo chamou Clara mais uma vez. Eles estavam na sala de estar, onde o desenho de Felipe agora ocupava um lugar especial na estante. Ele tem razão, sabe? Disse Eduardo, apontando para o desenho. Nós somos uma família, mesmo que seja diferente do que eu imaginava. Isso não muda o fato de que você faz parte disso agora. Clara sentiu o coração apertar, mas dessa vez era uma sensação de alívio. Obrigada, Sr. Silveira. Isso significa mais do que eu posso dizer. Eduardo sorriu levemente, algo raro para ele, e assentiu. Acho que podemos deixar o Sr. Silveira de lado, não acha? Só Eduardo está bom. Clara riu suavemente, sentindo que as barreiras entre eles finalmente começavam a se dissipar. Certo, Eduardo. Naquela noite, enquanto Clara se preparava para dormir, sentiu uma tranquilidade que não experimentava há muito tempo. A verdade havia sido revelada, e apesar de tudo, Felipe e Eduardo a haviam aceitado. O que antes parecia impossível agora parecia palpável. A chance de finalmente construir um futuro como uma verdadeira família. Os dias na mansão Silveira assumiram um ritmo mais leve após a declaração de Felipe. Havia uma sensação de que, pela primeira vez em anos, algo estava se reconstruindo entre aquelas paredes. Clara sentia que o peso dos segredos estava se dissipando, dando lugar a uma conexão genuína entre ela, Eduardo e Felipe. Eduardo, por sua vez, havia mudado de forma sutil, mas perceptível. Ele passava mais tempo com Felipe, deixando de lado algumas obrigações do trabalho. Seus momentos com o filho eram agora preenchidos por risadas e conversas simples, como o que plantar na horta, ou qual história ler antes de dormir. Clara observava tudo com um misto de orgulho e esperança. Numa tarde tranquila, enquanto Clara ajudava Felipe a regar as plantas, Eduardo apareceu no jardim, carregando algo que surpreendeu os dois. "O que é isso, papai?" perguntou Felipe. Curioso ao ver uma pequena moldura nas mãos dele, Eduardo sorriu e entregou o objeto ao menino. Era o desenho que Felipe havia feito dias atrás, agora emoldurado com um vidro protetor. Achei que seu trabalho merecia um lugar especial. Vamos pendurá-lo na sala. O que acha? Disse Eduardo, bagunçando os cabelos do filho com um gesto carinhoso. Felipe sorriu de orelha a orelha. Sério, vai ficar na sala para todo mundo ver. Exatamente, afinal, é uma obra de arte, Clara. Observando a cena, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eduardo estava se transformando diante de seus olhos, e ela sabia que Felipe era o grande responsável por isso. Enquanto os três penduravam o quadro na parede da sala, Clara notou algo diferente na expressão de Eduardo. Ele parecia mais relaxado, mais presente. Ela sabia o quanto aquele pequeno gesto significava, não apenas para Felipe, mas para ele também. Pronto, está perfeito, disse Eduardo, dando um passo para trás para admirar o desenho na parede. Agora todo mundo vai saber que a gente é uma família, comentou Felipe, com um sorriso que iluminava todo o ambiente. As palavras do menino ecoaram na mente de Eduardo e Clara. Era uma frase simples, mas carregada de significado. Para Felipe, aquela união já era natural. Para eles, ainda era um processo em construção. Mais tarde, enquanto Felipe cochilava no sofá após um dia cheio de brincadeiras, Eduardo e Clara ficaram na sala de estar, conversando. O desenho de Felipe agora ocupava um lugar de destaque na parede, um lembrete constante do que eles estavam construindo juntos. Ele mudou muito desde que você chegou, disse Eduardo, olhando para Clara. E eu também, se for honesto. Clara sorriu, um pouco tímida. O senhor sempre foi um pai incrível, Eduardo. Tudo o que Felipe precisava era de um pouco mais de tempo com você. Eduardo balançou a cabeça, pensativo. Não sei se incrível é a palavra certa. Passei muito tempo me escondendo atrás do trabalho, achando que isso era o suficiente, mas você mostrou que não é. Todos nós cometemos erros. O importante é que o senhor está aqui agora. E Felipe sente isso. Eduardo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse considerando as palavras dela. Sabe, Clara, eu sempre achei que a vida fosse sobre controle, sobre garantir que nada saísse dos trilhos. Mas desde que você chegou, percebi que às vezes a vida é mais sobre aceitar o que vem e aprender a lidar com isso.
Clara sentiu o coração aquecer com a sinceridade dele. Eu também aprendi muito aqui, Eduardo. Não só sobre Felipe, mas sobre mim mesma. Antes que pudessem continuar, Felipe abriu os olhos devagar, ainda meio sonolento, e olhou para os dois. Vocês estavam falando de mim? Perguntou ele, com um sorriso preguiçoso. Sempre, meu campeão, respondeu Eduardo rindo. Eu gosto quando vocês estão juntos, disse Felipe, esticando os braços para Clara. É como se tudo ficasse mais tranquilo. Clara se aproximou, sentando-se ao lado dele. E você é o responsável por isso, sabia? Felipe sorriu, satisfeito com a resposta. Antes de se aninhar no colo de Clara, Eduardo ficou observando a cena, sentindo algo que há muito tempo parecia distante. Paz, naquela noite, enquanto colocavam Felipe para dormir. Eduardo se aproximou de Clara na porta do quarto do menino. Clara, sei que ainda temos muito para resolver, mas quero que saiba que você é importante para essa família. Não sei como agradecer por tudo o que fez por nós. Clara ficou emocionada com as palavras. Eu só quero estar aqui, Eduardo, por Felipe. E por você também, Eduardo assentiu, um leve sorriso no rosto, antes de se retirar para o escritório. Mais tarde, Clara sentou-se em seu quarto, refletindo sobre como tudo havia mudado, desde que chegara à mansão. O que começara como uma busca por respostas, agora era algo muito maior, uma oportunidade de construir uma nova família, baseada no amor e na aceitação. Naquele mesmo momento, Eduardo estava no escritório, olhando para uma foto de Mariana. Ele sentiu um misto de saudade e gratidão. Mariana havia deixado um vazio que ele achava que nunca seria preenchido, mas agora, Clara e Felipe estavam mostrando que o amor poderia florescer novamente. Mesmo nas circunstâncias mais inesperadas, enquanto as luzes da mansão se apagavam, havia uma sensação de que, finalmente, o passado estava dando lugar ao presente, e o futuro parecia mais promissor do que nunca. A manhã começou radiante na mansão Silveira, com o sol iluminando os jardins onde Clara e Felipe já estavam planejando mais um dia de trabalho na horta. Felipe estava animado, segurando um caderno em que havia desenhado uma ideia nova, montar uma estufa para proteger as plantas mais sensíveis. Ele explicou o projeto para Clara com tanto entusiasmo que ela não teve como recusar sua ajuda. Clara, a gente precisa de madeira, plástico e umas pedras grandes para segurar tudo, disse Felipe. Apontando os detalhes no desenho, Clara sorriu. Acho que vai ser um ótimo projeto, mas vamos precisar de um bom ajudante para montar isso. Felipe olhou para Eduardo, que acabava de entrar no jardim com uma xícara de café na mão. Pai, você pode me ajudar? Eduardo arqueou uma sobrancelha, fingindo estar ocupado. Isso parece um projeto muito sério. Tem certeza de que eu sou qualificado para isso? Felipe riu. Claro que sim. Você pode ser o chefe da construção. Eduardo fingiu pensar por um momento antes de concordar. Tudo bem, mas vocês dois vão ser meus assistentes. Clara riu da interação entre pai e filho. Eduardo parecia mais leve, mais presente, como se o peso que carregava há anos tivesse diminuído um pouco. A manhã foi cheia de risadas e trabalho em equipe. Eduardo e Felipe montaram a estrutura básica da estufa, enquanto Clara organizava as plantas que seriam colocadas lá dentro. Felipe supervisionava cada detalhe, dando instruções com a seriedade de um pequeno engenheiro. Pai, cuidado com essa madeira, tem que ficar reta, dizia ele, enquanto Eduardo ajustava as peças. Sim, senhor, estou sob ordens rigorosas aqui, respondeu Eduardo, com um sorriso. Clara, enquanto ajudava a colocar as plantas na estufa, observava a interação entre os dois. Havia algo mágico naquele momento, um senso de unidade que ela nunca imaginou vivenciar ao chegar àquela casa. Quando a estufa ficou pronta, Felipe correu até a varanda para pegá-la de um ângulo melhor. Está incrível. Agora nossas plantas vão crescer muito mais rápido, exclamou ele orgulhoso. Eduardo e Clara riram do entusiasmo do menino, mas sabiam que aquele pequeno projeto era muito mais do que uma simples estufa. Era um símbolo do que eles estavam construindo juntos. Mais tarde, enquanto Felipe descansava após o trabalho intenso, Eduardo e Clara ficaram no jardim. Ele olhou para a estufa recém-construída, sentindo um raro orgulho não apenas pelo filho,
mas por si mesmo. Sabe, Clara, acho que nunca agradeci por tudo o que você fez por nós, disse Eduardo, quebrando o silêncio. Clara ficou surpresa pela sinceridade, mas balançou a cabeça. Não precisa me agradecer. Eduardo, estou aqui porque quero estar, porque sinto que isso é o certo. Eduardo olhou para ela, os olhos carregados de emoção. Mesmo assim, preciso dizer, Felipe, ele é tudo para mim, e você o ajudou a recuperar algo que eu não sabia mais como oferecer. Alegria. Clara sentiu o coração apertar. Ela sabia que Eduardo era um homem reservado, mas ouvir aquilo dela era uma confirmação de que estava no caminho certo. Ele também trouxe muita alegria para a minha vida, Eduardo. Ele é especial. Os dois ficaram em silêncio por alguns momentos, observando o sol começar a se pôr no horizonte. Havia algo reconfortante na companhia um do outro. Uma tranquilidade que não precisavam verbalizar. Naquela noite, enquanto Clara lia para Felipe antes de dormir, ele fez uma pergunta que a pegou de surpresa. Clara, você acha que a mamãe ficaria feliz com a gente? Clara olhou para o menino, sentindo o peso da pergunta. Felipe, eu acho que sua mãe estaria muito orgulhosa. Ela amava você mais do que tudo, e só queria que você fosse feliz. E acho que, vendo você agora, ela estaria muito feliz. Felipe sorriu, satisfeito com a resposta, e abraçou Clara antes de fechar os olhos para dormir. Mais tarde, enquanto Clara caminhava pelo corredor, encontrou Eduardo sentado no escritório, olhando para uma foto de Mariana. Ele parecia perdido em pensamentos, mas levantou os olhos ao perceber sua presença. Clara, entre, disse ele, apontando para a cadeira em frente à mesa. Ela se sentou, esperando que ele falasse. Felipe me perguntou hoje se eu acho que Mariana estaria feliz com a gente agora. E, sabe, acho que ele tem razão em se preocupar com isso. Clara inclinou-se ligeiramente para frente, curiosa. E o que o senhor respondeu? Eduardo deu um leve sorriso. Disse a ele que sim, que ela ficaria muito feliz. Mas, honestamente, acho que essa resposta é mais para mim do que para ele. Clara assentiu, compreendendo o que ele queria dizer. Eu acho que ela estaria, Eduardo. Porque no final, o que importa é o que estamos construindo aqui e agora. Ele ficou em silêncio por um momento, antes de falar novamente. Você trouxe algo para esta casa que eu achei que nunca mais teria. Clara, e eu só queria que soubesse que, para mim, isso é inestimável. Clara sentiu as lágrimas brotarem, mas tentou se manter firme. Obrigada, Eduardo. Isso significa muito para mim. Naquela noite, enquanto as luzes da mansão se apagavam, havia uma sensação de que os laços entre eles estavam mais fortes do que nunca. Clara sabia que o caminho à frente ainda traria desafios, mas também sabia que, juntos, poderiam enfrentá-los. Eduardo, ainda sentado no escritório, pegou o desenho de Felipe, agora emoldurado e pendurado na parede. Ele olhou para as palavras "minha família" e sentiu pela primeira vez em anos que aquelas palavras faziam sentido. Os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas da mansão Silveira, anunciando mais um dia tranquilo. Felipe, como sempre, já estava cheio de energia, correndo pelos corredores e chamando por Clara e Eduardo para um café da manhã especial. Pai, Clara, hoje eu quero panquecas de novo e quero ajudar, gritou ele do topo da escada. Clara apareceu com um sorriso, ajustando o avental enquanto caminhava para a cozinha. Bom dia, Felipe. Vamos fazer panquecas juntos, mas você vai ser o chefe. Combinado. Felipe vibrou de empolgação. Eduardo surgiu logo depois, com um sorriso discreto, observando a interação entre os dois. Parece que estou fora dessa equipe de cozinheiros, não é? Disse ele, fingindo estar chateado. Você pode ser o provador oficial, pai, respondeu Felipe, com uma risada contagiante. Na cozinha, os três trabalharam juntos, espalhando farinha, mexendo a massa e derramando a mistura na frigideira. Era uma cena tão simples, mas carregada de significado. Eduardo, que antes evitava esses momentos por achar que eram perda de tempo, agora se via completamente envolvido. Cuidado, Felipe, está derramando na borda, alertou Clara, rindo enquanto limpava a bancada. É assim que os chefes fazem, defendeu-se Felipe. Segurando a frigideira com confiança, Eduardo riu,
pegando o prato de panquecas prontas e colocando na mesa. Bom trabalho, equipe. Acho que podemos abrir nosso próprio restaurante. Após o café, Felipe teve uma ideia inesperada: explorar o jardim e o bosque ao redor da mansão. Pai, Clara, vocês têm que ver o riacho. Eu descobri um lugar incrível, disse ele, puxando-os pela mão. Eduardo e Clara se entreolharam e concordaram, decidindo que passar um tempo ao ar livre seria bom para todos. A caminhada pelo bosque era tranquila, com Felipe correndo na frente, animado como sempre. Clara e Eduardo seguiam mais atrás, conversando casualmente. Ele está tão cheio de vida ultimamente, comentou Eduardo, observando o filho subir em uma pequena pedra para enxergar melhor o caminho. Ele sente a mudança, Eduardo. Sabe que está cercado de amor e apoio. Isso faz toda a diferença. Eduardo olhou para Clara, refletindo sobre suas palavras. Eu sempre achei que precisava proteger Felipe de tudo, mas agora vejo que, às vezes, o que ele mais precisa é de espaço para crescer. E você o ajudou a encontrar isso. Clara sorriu, tocada pela sinceridade dele. Acho que ele também me ajudou a crescer. Ele me mostrou o que realmente importa. Quando chegaram à clareira onde o riacho passava, Felipe já estava tirando os sapatos para molhar os pés na água gelada. Vocês têm que entrar, é tão legal! Gritou ele, gesticulando para Clara e Eduardo. Clara riu e tirou os sapatos, juntando-se ao menino. Eduardo, hesitante no início, acabou cedendo ao entusiasmo de Felipe. Está frio, reclamou ele ao colocar os pés na água, mas Felipe apenas riu. É divertido, pai, você tem que aproveitar, aquela cena era tão simples. Mas Eduardo percebeu que, para Felipe, era tudo. Ele olhou para Clara, que também sorria enquanto brincava com o menino, e sentiu uma onda de gratidão. Pela primeira vez, ele percebeu que não estava mais sozinho na tarefa de criar e proteger seu filho. De volta à mansão, Felipe adormeceu no sofá após a intensa manhã de brincadeiras. Eduardo e Clara ficaram na sala, conversando em tons baixos. Ele me perguntou se Mariana estaria feliz com a gente agora, disse Eduardo. Olhando para o menino adormecido, Clara inclinou-se ligeiramente para a frente, interessada. E o que você respondeu? Eduardo deu um sorriso suave. Disse a ele que sim, que ela ficaria muito orgulhosa de nós. Mas, para ser honesto, acho que eu precisava ouvir isso tanto quanto ele. Clara assentiu, compreendendo o que ele queria dizer. Acho que ela ficaria feliz em ver o quanto vocês dois estão mais próximos. Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando a expressão serena de Felipe. Clara, você trouxe algo para esta casa que eu achei que nunca mais teria? Você trouxe de volta a esperança. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas manteve a compostura. Obrigada, Eduardo. Isso significa muito para mim. Mais tarde, enquanto Clara organizava seus papéis, Felipe entrou no quarto dela com um sorriso tímido. Clara, eu fiz outro desenho. Ela pegou o papel que ele estendia e sentiu o coração disparar. Desta vez, ele desenhara ela, Eduardo e ele mesmo em um grande jardim florido, todos de mãos dadas. No canto, havia uma frase: sempre juntos. Felipe, está lindo. Você tem um talento incrível, disse Clara, abraçando o menino. É porque eu sinto isso. A gente vai ficar sempre junto, né? Clara assentiu, segurando o menino com força. Sempre, Felipe. Naquela noite, Eduardo pegou o desenho de Felipe, agora emoldurado e pendurado na sala. Ele olhou para as palavras sempre juntos e sentiu pela primeira vez em anos que aquelas palavras faziam sentido. Enquanto as luzes se apagavam na mansão, havia uma sensação de plenitude que nenhum deles sentia há muito tempo. A família estava renascida, não pela perfeição, mas pela aceitação, pelo amor e pela força dos laços que construíram juntos. Eduardo, em seu escritório, pegou a foto de Mariana e murmurou: obrigado por nos deixar essa chance, meu amor. Vamos honrá-la. E assim, sob o manto da noite, a mansão Silveira se tornou novamente um lar, onde o passado encontrou redenção e o futuro era recebido com braços abertos.